Olá, boa noite. Tudo bem? Aqui é Marcos Moura, da Clínica Matrix, conversando com vocês sempre temas relacionados à reprodução assistida, reprodução humana, infertilidade e etc. Hoje nós vamos falar algo que nós começamos a semana passada, mas por uma questão técnica não foi possível a gente dar sequência. Mas nós vamos estar batendo um papo aqui sobre falha de implantação e abortamentos de repetição. Embora sejam temas distintos, eles têm algumas correlações, têm algumas causas básicas bastante frequentes. Bom, gente, quando a gente fala em abortamento de repetição, nós estamos diante de uma situação em que a mulher engravida faz o seu diagnóstico de gestação e, infelizmente, essa gestação não evolui. No dia a dia, na prática comum do dia a dia, a mulher engravidar e perder é uma situação que não é de todo raro. Estima-se que de 10 a 15% das gestações, elas não evoluem adequadamente. Isso quando se tem um diagnóstico de gestação. Ou seja, o diagnóstico de gestação, ele pode ser clínico, pode ser bioquímico, ou seja, você faz um teste de gestação, ele é positivo e depois você tem um sangramento e você pode rotular isso como um aborto. Na verdade, aborto é quando você tem um diagnóstico clínico, ou seja, você tem uma imagem ultrassonográfica mostrando uma gestação e ela não evolui. Oi, Márcia. Beijo para Londres. Beijo para o Dudu. Isso pode acontecer e não necessariamente significar alguma alteração. Então, se eventualmente você conhece alguém, ou se eventualmente você teve uma história de gestação que não teve uma evolução, não fique preocupado, não fique achando que isso já merece investigação, etc. Uma perda pode acontecer em casais perfeitamente normais e, na maioria das vezes, isso não significar nenhuma patologia. Mas quando a mulher tem 2, 3 abortamentos em seguida, aí nós já estamos diante de um quadro de abortamentos de repetição. Academicamente, se considera repetição o abortamento habitual quando acontece mais de 3 abortos em seguida, sem nenhuma gestação viável entre elas. É lógico que nós não precisamos, obrigatoriamente, aguardar 3 gestações para iniciar uma investigação. Todos nós sabemos que aborto é uma situação que é muito estressante, é uma situação em que gera ansiedade, é uma situação que gera impotência, e lógico que isso é causa de estresse na mulher, tanto na mulher como no casal. Então, habitualmente, quando nós já estamos diante de 2 abortamentos, nós já iniciamos uma investigação. As causas de aborto, elas são muito variáveis. Nós podemos ter causas que são simples de serem investigadas. Por exemplo, causas hormonais. Nós sabemos que a mulher ovula, ela tem relação sexual, o espermatozoide fertiliza esse óvulo, esse embriãozinho viaja pela trompa, demora 5 a 7 dias para chegar no útero, ele implanta e, concomitante a isso, existem existem produções hormonais que ocorrem no ovário, no corpo lúteo, depois da ovulação, que visam preparar o útero para essa recepção desse embrião. Na verdade, prepara o endométrio. O principal hormônio da gestação é a progesterona. Oi, Flávia. Um beijo. Tudo bem? Oi, Aline. Um beijo também. Boa noite. O principal hormônio da gestação é a progesterona. O próprio nome diz, né, gente? Progesto, a favor da gestação. Ele é o hormônio que deixa o útero relaxado, aumenta a vascularização do útero, torna o endométrio receptivo ao embrião e assim por diante. Uma eventual deficiência de progesterona na fase lútea, ou seja, depois da ovulação, pode tanto dificultar uma implantação como favorecer uma perda fetal. Então, uma das coisas que a mulher pode investigar facilmente é como é que estão os níveis de progesterona depois da ovulação,
se está tendo uma boa receptividade desse endométrio. Lógico, existem outras causas também simples. Por exemplo, uma mulher que tenha alguma alteração no útero. Ela pode ter malformações, por exemplo, um útero muito pequeno, um útero dividido, que a gente chama de útero de Delphi, em que a cavidade ela é pequena. Isso também dificulta o crescimento do embrião e pode favorecer abortamento. Ela pode ter processos inflamatórios, as chamadas endometrites crônicas, que também são causas de não só dificuldade de implantação, mas também de perdas fetais. Então vejam que existem algumas situações nas perdas fetais que elas podem facilmente serem resolvidas numa consulta e em exames que são mais simples. Existem outras causas que são causas genéticas, que favorecem também, nós vamos falar mais a respeito dessas causas genéticas, quando também a gente falar de falha de implantação, mas as causas genéticas, tanto no homem quanto na mulher, podem favorecer abortamentos. Causas genéticas relacionadas ao embrião, ou seja, nós podemos ter perfeitamente um embrião que numa fase inicial ele tem todas as condições de evoluir, todas as condições de se dividir e de se implantar no útero. Mas chega um determinado momento em que todo o aparato genético desse embrião não possibilita que ele prossiga no processo de diferenciação, aí ele para e aí nós temos o abortamento. A investigação genética do embrião, ela pode ser feita, lógico, desde que se tenha um material obtido pelo embrião, ou seja, em casos em que há abortamento, você tem curetagem uterina, e aí esse material pode ser feito análise genética. Existem alterações genéticas no casal, ou seja, tanto no homem quanto na mulher, que de um modo geral eles predispõem principalmente a malformações graves. Uma das causas genéticas que pode ser investigada facilmente é você analisar o cariótipo, tanto do homem quanto da mulher. Quando se fala em cariótipo, gente, a gente está fazendo uma investigação dos cromossomos. Vocês lembram dos cromossomos? Que nós temos 23 pares de cromossomos, ou seja, cada cromossomo é formado por gene. Esses genes, eles são responsáveis pelas informações que são dadas à célula para que ela funcione adequadamente. Mas uma análise mais grosseira é você analisar se os cromossomos, tanto do homem quanto da mulher, eles existem de uma forma normal. Existem situações em que você tem pedacinhos de um cromossomo que, ao invés de estar no seu local correto, ele está em outro. Isso se chama de translocação. Então, é um pedacinho do cromossomo 10 que está no cromossomo 7. Para o casal, isso não faz nenhuma alteração a priori, porque a função dele vai continuar sendo realizada. Mas, na hora em que nós temos um óvulo ou um embrião, nós poderemos ter situações de embriões, óvulo ou espermatozoide, desculpe. Nós podemos ter situações em que o embrião vai estar faltando um pedacinho ou um pedacinho a mais. E isso pode levar a alterações embrionárias, principalmente relacionadas a malformações. Geralmente, são malformações importantes. Algumas situações, esse fetinho, esse embrião, esse fetinho, ele pode evoluir até em fases mais avançadas. Mas quando existem alterações mais significativas, a perda pode ser bastante precoce. Então, uma investigação genética é uma situação que também pode ser feita, de uma forma simples. Na maioria das situações, ela é normal, não existem alterações genéticas, mas é algo que é fácil de ser feita e, lógico, que já vai responder a muitos questionamentos. Uma outra causa bastante frequente, é isso que nós estávamos falando a semana passada, são as chamadas trombofilias. Isso está muito em moda atualmente.
as investigações estão evoluindo nesse aspecto. E, se sabe desde há muito tempo que o processo gestacional ele favorece a formação de trombo, ele favorece a formação de coágulo, ou seja, a própria gestação ela já predispõe à trombose. E nesse aspecto é um dado muito importante eu falar a vocês, é que trombose existe na população normal também, gente. Se fala muito sobre anticoncepcional e o anticoncepcional aumentar o risco de trombose. Isso é verdade. Os anticoncepcionais orais combinados, eles têm um efeito trombogênico. Só que a gestação tem um efeito muito maior do que o próprio uso do anticoncepcional. A gestação ela tem um risco de trombose na população normal. Só que existem determinadas mulheres que elas têm uma facilidade em formar trombos. Isso é trombofilia. Ou seja, a trombofilia é uma situação em que a predisposição para a formação de trombo ou coágulos ela é maior. E isso existe, muitas vezes isso passa despercebido, muitas vezes você não tem sinais clínicos evidentes de trombofilia. Nós já devemos suspeitar que possa haver trombofilia se, por exemplo, a mulher tiver uma história familiar de tromboses. Minha tia teve trombose com 20 anos de idade, etc, etc. Lógico que existem fatores que predispõem a isso. O anticoncepcional, nós falamos, é um deles. O tabagismo é outro que também é importante, o sedentarismo. Mas se você tiver uma história familiar de trombose na sua família, seja a trombose venosa, que é aquela que acomete principalmente os membros inferiores, as pernas, seja acidente vascular cerebral. Então, acidente vascular cerebral, ou seja, os derrames, também estão correlacionados com formação de trombos, com coágulos. Então, se você tem histórico familiar de trombose, já é uma situação que emite um sinalzinho de alerta que você pode ter trombofilia. Oi, Luquinha, tudo bom? Beijão para você e para a Isabel. Oi, Pedro, tudo bem? E a Gláucia? E a menininha? A Gláucia teve um bebezinho agora domingo, uma menina, Ana Beatriz, e por curiosidade, no mesmo dia do aniversário da Gláucia. Você é esperta, né, Gláucia? Você já está querendo economizar no aniversário, né? Você já faz uma festinha, tanto para a Aninha como para você, né? Mas parabéns para vocês. Vocês merecem. Tá ok? Um beijão. Boa noite, Priscila. Tudo bem? Muitas coisas que você vai ouvir aqui nós já conversamos, tá? Mas vamos lá. Bom, como é que a gente faz uma investigação de trombofilia? Então, quando você tem uma suspeita de trombofilia, existem exames que são feitos, são exames de sangue, teoricamente são exames simples, ou seja, basta uma coleta de sangue que você consegue detectar várias situações que fazem o diagnóstico de trombofilia. Não vou citar aqui quais são os exames, são vários, mas tem uma pequena peculiaridade esses exames, é que alguns exames mais específicos, eles não necessariamente são feitos em todos os laboratórios. A maioria dos laboratórios, sim. Nem todos os convênios médicos também autorizam a realização desses exames. São exames muito selecionados, muito seletos. Nós falamos anteriormente sobre cariótipo, em que você faz uma análise dos cromossomos. Em relação à trombofilia, os exames que detectam a trombofilia são exames que procuram mutações gênicas, ou seja, alterações nos genes que são relacionados à trombofilia. Vocês imaginem, para vocês terem uma ideia do que são genes, o gene é a informação que está no cromossomo. Lembra daquelas sequenciazinhas de letrinha lá? A, T, C, G? Está correlacionado com isso. É como se você tivesse no cromossomo várias receitas. Receitas de culinária. Receitas de bolo, receitas de coxinha.
receita de doces e assim por diante. Então, essa receita está lá no cromossomo. Aí nós temos um outro elemento aqui, que é o tal do RNA, seria o cozinheiro. Ele vai lá no cromossomo e pega essa receita. E aí o RNA ele vai seguir o que está na receita e fazer o que está lá. Seria o cozinheiro que pega a receita, é uma receita de rocambole. Aí o cozinheiro vai e faz o rocambole seguindo a receita. Tá ok? Quando nós falamos em mutação gênica, significa que essa receita que está lá no DNA, ela não está legal. Ou seja, essa receita que está no cromossomo, desculpe, ela está faltando alguma coisa. Tem uma alteraçãozinha. Então, nessa receita de rocambole, ao invés de estar lá para colocar 2 colheres de sal, está escrito para colocar 2 colheres de açúcar. Aí o cozinheiro vai lá, pega a receitinha de bolo, que é a receitinha lá do cromossomo, e o cozinheiro vai fazer o rocambole. O que vai acontecer, gente, com esse rocambole, que ao invés de ser colocado sal, ele não vai funcionar direito, né? Vai sair um rocambole esquisito. Ou ao invés de colocar fermento X, coloca fermento Y e assim por diante. É isso que acontece nas mutações gênicas, ou seja, são alterações no gene que codifica uma informação que vai ser responsável futuramente para a produção de alguma coisa. Então, se essa mutação existe lá no cromossomo, isso significa que o resultado final, uma proteína, uma enzima, o que quer que seja, ela vai estar defeituosa, porque a informação que está lá no gene, que está lá no cromossomo, é uma informação errônea. E nós temos como procurar essas informações, ou seja, essas mutações, ou seja, esse erro da sequência de genes que tem lá no cromossomo. Para vocês terem uma ideia como é que as mutações são importantes, lembrando lá das letrinhas A, T, C, G, etc., às vezes ao invés do A está o T. Ao invés da citosina está a guanina, ao invés do C está o G. Só essa troca já pronto, vai codificar uma produção final errônea. As alterações gênicas que predispõem à trombofilia já foram descritas há bastante tempo. E a cada ano, não a cada ano, mas já foram descritas outras alterações. O ano passado mesmo, em abril, foi descrita mais uma alteração na protrombina. Ou seja, é possível você fazer essa investigação. Tudo bem, você fez uma investigação gênica, você encontrou lá uma alteração na homocisteína, você encontrou uma alteração na proteína S, proteína C, você encontrou uma alteração na mutação do gene que codifica metileno, tetraído, papá. E aí? Tem como você mudar essas alterações lá no gene do cromossomo? Não. Ou seja, se tem uma alteração a nível cromossômico, essa alteração ela vai ser permanente. Mas tem como você tratar. Então, um dos tratamentos da trombofilia é a utilização de medicações que são anticoagulantes, ou seja, medicações que deixam essa mulher não mais trombogênica, ela não tem mais predisposição à formação de trombos. É sabido, gente, que a trombofilia causa abortamentos, ou seja, essa predisposição em formação de trombos, quando nós temos o crescimento do embrião dentro do útero, pode acontecer formação de coágulos. É aquela situação em que a gente vê com uma certa frequência, em que a mulher faz um ultrassom, ela detecta lá o saquinho gestacional, o embriãozinho está lá dentro, bonitinho, e ela repete esse ultrassom depois de 2, 3 semanas, e o ultrassom mostra um descolamento entre o saquinho gestacional e o endométrio. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, quando existe a implantação do embrião no endométrio, o embrião ele implanta e ele afunda. Ele vai lá para baixo, porque lá embaixo é onde tem os vasos para ele se nutrir. Então, ele vai crescer dentro desse endométrio que já sofre modificações e é chamado de tecido, etc. Mas o crescimento do embrião, ele se dá dentro do endométrio, não é na superfície. E nesse crescimento dentro do endométrio,
Oi, Kelzinha. Um beijo, linda. Para você, para Hanna. Tudo bem? Para Alex. Nesse crescimento, te adoro. Nesse crescimento do embriãozinho dentro do útero, dentro do endométrio, ele pode eventualmente provocar sangramentos, ruptura de um vaso. Em situações de mulheres normais, essa ruptura ela é pequena, é facilmente controlada e a situação continua normal. Nessa questão do descolamento, é uma situação em que a formação desse coágulo ela é um sangramento numa maior quantidade. E aí o embrião ele vai perder o contato entre ele e a parede do endométrio. Ele não vai ter mais vascularização. Aí é onde ele não evolui. Isso, portanto, ele é detectado principalmente quando você tem gestações mais avançadas. Então, são os abortamentos que acontecem no terceiro, quarto mês de gestação, e aí você vê esse descolamento acontecer. Ou seja, repetindo, te amo, Kel. Repetindo, quando você tem um sangramento, aliás, uma trombofilia, isso sabidamente causa abortamentos, ou seja, você tem o diagnóstico da gestação e a perda posterior. Se essa formação de coágulo acontece numa fase que você está visualizando, por que não pode acontecer numa fase lá atrás, quando ainda nós nem conseguimos fazer o diagnóstico clínico pelo ultrassom de uma gestação que está acontecendo lá no início, até mesmo antes do diagnóstico de gestação? Então, a trombofilia também ela é uma causa, teoricamente, de falha de implantação, que nós já vamos falar sobre isso, ou seja, é uma fase bastante precoce. Tudo bem? Bom, aproveitando e falando sobre essa questão de falha de implantação, bom, gente, abortamentos de repetição, basicamente essas são as causas principais em que a gente podemos investigar. Mas com muita frequência, o que mais aflige o casal, lógico que abortamento é traumático, já falei sobre isso, mas quando o casal está procurando gestação, uma das coisas que aflige bastante é ele fazer um tratamento de reprodução, principalmente a fertilização in vitro, e não conseguir sucesso. Nós já falamos isso anteriormente, vocês sabem que não existe tratamento com 100% de certeza de sucesso. Só para vocês terem uma ideia, repetindo mais uma vez, casais normais que estão tentando gestação, a chance de gestação... Oi, Patrícia, tudo bem? Um beijo. Oi, Luciana, beijo também, bem. Casais normais que estão tentando gestação, a chance de a mulher chegar ao final do mês grávida, casais normais, é 18 a 20%, em média. É uma chance baixa, né? Nós somos bem diferentes dos animais. Animal cruza, engravida, cachorro, gata, cavalo. O ser humano não. Nós estamos falando aqui de 18 a 20% em casais normais que estão tentando naturalmente. Quando você faz um tratamento de fertilização, você colhe o óvulo, você fertiliza, você tem um embrião, você coloca o embriãozinho prontinho dentro do útero. A chance de gestação deve ser maior, porque afinal de contas você já passou por várias etapas no processo reprodutivo. Você tem um embrião de boa qualidade, um endométrio que está bem preparado, suporte hormonal adequado. Por que esse embriãozinho não gruda? Ele tinha que grudar. Está lá, está no lugarzinho certo, está tudo bem, tudo transcorreu normalmente, mas não é bem assim não, gente. As chances de gestação na fertilização, elas variam de 30% a 50% em média, dependendo da idade da paciente, qual é o fator causal, qual é a qualidade do embrião, a qualidade do endométrio e assim por diante. Tudo bem, mas você faz uma tentativa de fertilização, não deu certo. Aí você faz a segunda tentativa de fertilização, também não deu certo. Você faz a terceira, também não deu certo. Peraí, alguma coisa deve existir. Então, aí é que nós estamos diante de um caso de falha de implantação.
Oi, Roseli. Olaine. Boa noite. Prazer ter vocês aqui. Então, falha de implantação são situações em que você é submetido a um tratamento de fertilização, você tem embriões de boa qualidade, o tratamento transcorre tudo ok, mas a gestação não aconteceu. Nós podemos ter todas aquelas situações que nós falamos anteriormente, que é válido também para o abortamento de repetição. Alterações hormonais. Pouco provável numa fertilização, já que ela faz habitualmente reposição hormonal. Alterações uterinas, malformações, endometrites, isso pode ser investigado, apesar de que habitualmente isso já é investigado pré-tratamento. E nós podemos ter que nós falamos aí relacionados à trombofilia. Ou seja, esse embriãozinho, ele implantou, mas por alguma razão ele não evoluiu. Oi, Lene, tudo bem? Boa noite. Então, nessa situação em que nós temos falha de implantação, uma das coisas que vale a pena você investigar é a trombofilia. Se você tem o diagnóstico de trombofilia, você já pode iniciar o tratamento mais precoce. Então, você faz um tratamento, colocou o embriãozinho no útero, pronto, você já inicia o tratamento com os anticoagulantes, que é a utilização de heparina e o ácido acetil salicílico, de uma forma mais precoce, de tal modo que você já tenta prevenir eventualmente uma formação de coágulo bem precoce, até mesmo antes do diagnóstico de gestação. Uma outra situação que também se comenta muito em relação às falhas de implantação são alterações imunológicas, ou seja, a tal da rejeição do embrião. Essa é uma seara bastante controversa, tá, gente? Existe uma base teórica legal sobre isso, ou seja, a mulher ela está rejeitando o embrião porque, afinal de contas, aquele embrião é um corpo estranho. Gente, cuidado. Gestação, eu sempre digo, ele é um transplante temporário que dá certo. Toda gestação, a mulher vai estar em contato com células que não são dela, células estranhas. E a natureza, já sabendo disso, ela faz com que a mulher ela não rejeite esse embrião. Então, durante o processo gestacional, simplificando bastante, já existe no organismo feminino a produção de substâncias que não vão rejeitar aquele embrião. Todo embrião ele vai ser estranho à mãe, gente. Metade daquele embrião tem carga imunológica paterna, então não é dele. E o curioso é que quanto mais diverso, quanto mais diferente a mãe for do pai, maior é a possibilidade da mãe não rejeitar o embrião. É o oposto do que se pensa em relação a transplante de órgãos, coração, fígado, pâncreas, etc. Nos transplantes de órgãos, procura-se alguém imunologicamente parecido. Na gestação, é o inverso. Quanto mais diferente o homem for da mulher, melhor. Quanto mais parecido, pior. O que eu digo sempre para as minhas pacientes é que a natureza preza pela diversidade. Nós temos a obrigação de diversificar geneticamente os nossos descendentes. Vocês vejam que uma planta, ela produz um pólen que vai fertilizar uma outra planta lá longe, através das abelhinhas, dos beija-flor, etc. Sociedades que são restritas, que ficam muito distante de outras, ou seja, vão se tornar muito próximos geneticamente. O risco de complicações, eles são maiores.
Quanto mais diverso for o homem da mulher, melhor. Tudo bem? Pensando a respeito disso, existe um exame bastante comum que vocês devem ver aí com bastante frequência na internet, que é o chamado crossmatch. Na verdade, o crossmatch ele é um exame que visa ver a compatibilidade entre o homem e a mulher que estão tentando engravidar. Basicamente, eles tentam ver se as células do homem e da mulher se elas são muito parecidas imunologicamente ou muito diferentes. Para simplificar as coisas, você pega sangue da mulher, uma gotinha de sangue do marido e põe junto, põe em contato. Se eles forem diferentes imunologicamente, eu dou esse exemplo que fica mais fácil da gente entender, tá? Se eles forem diferentes, eles vão brigar. Então vai ter uma reação imunológica aí, porque eles são diferentes. Isso é o normal. Então, quando eles brigam, ou seja, quando os dois tecidos são imunologicamente diferentes, o teste é positivo. Significa que o homem e a mulher, eles são imunologicamente diferentes, ótimo, esse é o esperado. Mas e se eles não brigarem? Significa que imunologicamente eles são muito semelhantes. Então, alguma coisa está errada. Não pode ser semelhante, lembra? Tem que ser diferente. E aí se faz o chamado tratamento através da imunização de linfócitos paternos, mais conhecido como vacinas. Ou seja, pega-se sangue do marido, desse sangue você seleciona os linfócitos e você faz vacinas subcutâneo na mulher, até que esse teste lá, o crossmatch, fique positivo, até que a mulher reconheça o tecido do marido como sendo estranho e esse vai ser o normal. Essa é a base tanto do crossmatch quanto das vacinas, das imunizações por linfócitos paternos. Entretanto, gente, isso é bastante questionável do ponto de vista científico, do ponto de vista de você ter essa comprovação de tudo isso. Isso é alvo de inúmeros trabalhos científicos mostrando que a realização do crossmatch em casais que não engravidavam ou em casais que tinham abortamentos, eles passaram a engravidar e terem seus filhos depois da realização das vacinas. O grande questionamento é, e se não tivessem feito a vacina? Será que também eles iriam engravidar e iriam ter seus filhos normais? É isso que a ciência tem grande dificuldade em responder. Até o momento, o que se tem de conclusão a respeito é que faltam estudos mais conclusivos para afirmar que o crossmatch realmente funciona e para afirmar que a imunização com linfócitos paternos também funciona. Uma grande dúvida que ainda reina é a questão da segurança do tratamento. E por essa razão, alguns países não autorizam a realização nem do crossmatch, nem da imunização, nem das vacinas. Tá ok? Então ainda é uma situação que nós teremos ainda muito pano para manga até a gente falar, ó, realmente é um tratamento que funciona ou realmente não é um tratamento que funciona, ele é seguro, ele não é seguro e assim por diante. Mas ainda é alvo de bastante discussão. Bom, em relação ao tratamento, nós já afastamos causas uterinas, causas hormonais da falha de implantação, tá? Causas uterinas, causas hormonais, causas genéticas, nós afastamos trombofilia. E aí, o que nós podemos fazer? Quando nós estamos diante de uma situação em que nós não temos um diagnóstico preciso, pré-tratamento, nós temos algumas situações em que nós podemos pensar, ou seja, o que pode estar acontecendo. E aí, as alternativas terapêuticas. O que a gente pode observar, eventualmente, é que a causa pode ser o endométrio.
A causa não está no embrião, tá? Nós já investigamos, o embriãozinho é bonitinho, etc., mas o endométrio não está legal. Se a gente for pensar bem, gente, o endométrio ele tem um papel muito importante nesse processo de implantação, né? Com uma certa frequência, a gente observa em tratamentos de fertilização que o endométrio ele não tem um crescimento adequado. Pressupõe-se que um crescimento endometrial adequado seja um reflexo de um endométrio de boa qualidade, mas eventualmente esse crescimento não acontece. E aí nós podemos lançar mão de alternativas para melhorar o crescimento desse endométrio. Se o endométrio não tem um crescimento adequado, nós podemos estimulá-lo com medicações hormonais à base de estrogênio, que pode ser usado via oral, via transdérmica, através de gel. Nós podemos estimular o crescimento desse endométrio através da utilização de Viagra vaginal. Parece esquisito, né? Mulher usar Viagra, mas é uma opção. Por que o Viagra promove ereção? O mecanismo básico do Viagra é promover vasodilatação, por isso que existe ereção. Então, a utilização do Viagra vaginal é para aumentar a vascularização do útero e assim aumentar o aporte sanguíneo para o útero e, consequentemente, melhorar as chances de implantação. Pode-se utilizar substâncias que você infunde dentro do útero e que também estimulam o crescimento desse útero. Uma dessas substâncias é chamado fator de crescimento estimulador dos granulócitos, que você coloca dentro do útero para que haja um estímulo para esse crescimento uterino. Até mesmo a infusão intraútero de HCG é outra opção. E aí também acontece um fenômeno no endométrio, que é um fenômeno de facilitação da implantação do embrião. Para a gente ter uma ideia do que acontece na implantação do embrião dentro do endométrio. Eu falei a vocês agora há pouco que o embriãozinho vem, gruda lá no endométrio e aí ele afunda para encontrar vasos lá embaixo. O endométrio ele é formado por células que crescem por estímulo do estrogênio. Quando acontece a ovulação e entra em ação a progesterona, esse endométrio para de crescer, mas ele sofre alterações. É como o exemplo que eu gosto de dar a vocês sobre a grama lá no fundo do seu quintal. Então, o estrogênio faz a grama crescer, faz o endométrio crescer. É como se a chuva estivesse fazendo a grama crescer. Quando essa grama cresce e chega num determinado ponto que está ok, para que haja a implantação desse embrião, as células do endométrio elas se afastam e elas ficam cheias de líquido, elas ficam embebidas. É a reação que a pele faz. Tá? Então, voltando lá. No endométrio acontecem alterações semelhantes a alterações inflamatórias que acontecem com o corpo estranho. Então, se você tiver um espinho na pele e você não retirá-lo, vai ficar vermelho e ali vai ficar inflamado. Não é isso? Então, o corpo estranho provocou isso. É isso que acontece lá no endométrio. As células se afastam, fica cheia de líquido, seria o edema, seria um inchaço, e aparecem vasos lá no fundo do útero para que haja essa troca entre o embrião e o endométrio e o útero. Oi, Salomé. Beijo, bem. Eventualmente, essa
alteração endometrial, ela não acontece de uma forma adequada. Existem maneiras de você estimular esse processo, entre aspas, inflamatório no endométrio. Então, existem opções de você tentar tornar esse endométrio mais receptivo ao embrião. E uma delas é a chamada injúria endometrial. Vocês também vão eventualmente ouvir descrições aí na internet sobre injúria. O nome injúria endometrial ele é inadequado, porque injúria, segundo aí o advoguês, né? Injúria é você xingar alguém, é você falar mal de alguém, isso é injúria. Nós não vamos estar xingando o endométrio, nem falando mal do endométrio. Na verdade, injúria vem do inglês injury, mas a tradução melhor seria machucar o endométrio, que a gente provoca uma lesão no endométrio. Então, anteriormente a um ciclo de tratamento de fertilização, você vai dentro do endométrio com uma cânulazinha e você dá beliscadinhas lá no endométrio. Então, você provoca uma reação inflamatória nesse endométrio. Então, você provoca aquelas alterações de edema, neovascularização para facilitar a implantação. É um processo bastante simples, praticamente indolor. Eventualmente, a mulher tem cólicas, tipo cólicas menstruais, mas é um processo bem tranquilo. É um procedimento recente. Existem... Oi, Marli. Tudo bem? Beijo. Esse procedimento é um procedimento recente, existem publicações mostrando resultados bastante satisfatórios, mas também existem publicações que mostram que não se tem grandes alterações. Então, ainda é um processo que necessita de uma avaliação posterior para a validação, ou seja, realmente funciona, mas é uma opção. Não existem nada que contraindique esse procedimento. Mais precisamente, surgiu um outro método de avaliação da receptividade do embrião, do endométrio, que é o chamado ERA, ou seja, é um teste de avaliação da receptividade do embrião. Para vocês terem uma noção do que isso significa, nós temos no processo de implantação duas entidades, vamos chamar assim, o endométrio e o embrião. Quando o embrião chega lá no útero, o endométrio tem que estar receptivo. E eles sofrem transformações em conjunto, gente. Eles sofrem transformações juntos. Quer ver? Olha o meu úterozinho aqui, ó. Meu amiguinho aqui. Numa gestação natural, você tem a ovulação, ou seja, acabou de liberar o óvulo aqui, a trompa pegou esse óvulo. Aí a mulher tem relação sexual, o espermatozoide sobe pelo útero, vai pela trompa, fertiliza esse óvulo, ele agora é um embrião. Quando aconteceu a ovulação, esse corpo lúteo que se forma aqui começa a produzir hormônios, principalmente a progesterona, nós já falamos sobre isso, que começa a preparar lá dentro o endométrio. Esse embriãozinho que acabou de ser formado, ele vai viajar pela trompa, a trompa vai carregar ele para cá até ele chegar lá no útero. Isso demora, como eu falei anteriormente, de 5 a 7 dias. 5 a 7 dias, esse endométrio também foi bombardeado por hormônios aqui do corpo lúteo para se preparar para receber o embriãozinho que está viajando aqui. Tudo bem? É como nós tivermos aqui a caminha do embrião que vai sendo preparado de acordo com os hormônios aqui produzidos. Se a gente chamar de idade, ou seja, o embrião ele foi formado, então ele tem uma idade. Então ele foi formado, ele demora 5 dias, vamos imaginar, para chegar lá no endométrio. Então nós temos um embrião com 5 dias de idade, certo? 5 dias. O endométrio lá começou a se preparar também para receber o embrião. Ele também tem que ter 5 dias de idade. Então, você tem um embriãozinho dia 5, chegando no endométrio dia 5. Pronto, os dois estão sincrônicos, aí eles grudam, e aí se dá a gestação. Eventualmente, isso não acontece, gente. Eventualmente, você pode ter um endométrio
que ele não está respondendo de uma forma tão adequada a esse hormônio lá do ovário. Então, você tem um embriãozinho que chegou lá dia 5, mas o endométrio está no dia 3. É um endométrio mais atrasado. Ou, às vezes, você tem um endométrio mais apressado. Então, o embriãozinho chegou lá dia 5, mas o endométrio é dia 6, dia 7. Isso se chama assincronia. Então, essa assincronia pode ser um fator que dificulte a implantação do embrião. E o que se propõe com esse ERA é você avaliar o endométrio. Ou seja, eu quero saber se esse endométrio, ele, no dia 5, ele realmente está no dia 5. Ou se ele é apressado ou se ele é atrasado. Então, é aí onde se faz esse estudo, onde se tira um pedacinho do endométrio, é a biópsia endometrial. Isso é mandado para análise, é uma análise gênica, existem N fatores que são envolvidos. E aí você diz assim, ó, esse endométrio que era para estar no dia 5, ele está no dia 5. Ótimo, sincrônico. Ó, esse endométrio que era para estar no dia 5, ele está no dia 3. Então, é um endométrio mais atrasado. Então, aí você precisa, no processo de tratamento da fertilização, de corrigir, melhor dizendo, essa sincronia. Ou seja, é você fazer uma transferência de um embrião que seja adequado à idade do endométrio. Também, o ERA é um processo de tratamento que é recente, está ainda em evolução, realmente houve um grande progresso em relação a isso, mas também é uma alternativa para se tentar corrigir as chamadas falhas de implantação. Bom, gente, basicamente é isso que eu tinha para passar para vocês. Realmente o tema é bastante extenso, existem outras coisas que são analisadas. Lógico, eu não vou de maneira alguma aqui estar solucionando todos os questionamentos, mas só para que a gente fique mais tranquilo, eu quero que vocês fiquem mais tranquilos, para que se saiba que existem opções. Não necessariamente tudo isso que eu falei se faz de uma vez, tá ok? Mas são situações em que você pode ir analisando e tentando resolver caso a caso, de acordo com o que se tem em termos de alterações. A mensagem que eu sempre quero deixar a vocês é uma mensagem de otimismo, insistir, persistir e não desistir. A sua hora está escrita, gente. Ela vai chegar. Confiem nisso. Não desistam. Procurem um profissional que seja competente. Procurem o médico de sua confiança, que com toda certeza ele vai ter alternativas para corrigir eventuais alterações que vocês têm. Rosane entrou agora, um beijo, Rosane, saudade de você, menina. Tudo bem? Bom, gente, era isso que eu tinha a falar a vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, se nós pudermos, nesse mesmo horário, quarta-feira, se não for possível, a gente tenta um outro dia, mas eu aviso vocês. Nós vamos conversar sobre um outro tema relacionado à reprodução assistida. Se vocês quiserem dar sugestões, vocês podem entrar no site da Clínica Matrix, clinicamatrix.com.br, ou entrar aqui no Facebook, Clínica Matrix também, e a gente oferecer algumas um beijo. E como dizia o nosso amigo lá de Hollywood, hasta la vista, mames. Tchau, tchau. Beijão para todos vocês.